Pai Senhor querida, estamos aqui com o texto, do dia que eu fiquei devendo ontem, mas hoje vai sair, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17 e versículos em diante. Vai acontecer aí a narração de uma história e eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta, amém? Capítulo de número 17, versículo 1, vai contar aí a história de Eliseu, todos sabem, que é quando Eliseu se levanta contra Acabe, e agora ele vai profetizar que não haveria chuva durante um bom tempo. E nessa profecia isso acontece, e ao profetizar isso, ele causa ali uma certa ira, e acontece que o Senhor manda ele para outra cidade, uma cidade chamada Serepta. E lá nessa cidade ele vai encontrar uma mulher viúva que tinha ali somente um punhado de farinha, e que ela disse que após Eliseu pedir para ela fazer ali um bolo, ela vai dizer que não renderia, porque ela só tinha aquele mantimento e daria ali para o seu filho e depois morreriam. Falta de esperança, porque depois de que ele profetiza que não haveria chuva, acontece que a seca começa a tomar conta ali de Samaria. Mas Elias, ele profetiza que na casa daquela mulher, durante todo aquele período em que ele determinara que aconteceu que não haveria chuva, ele disse que não faltaria azeite e nem farinha na casa daquela mulher. E no capítulo 18 e versículo 1, Elias, logo após acontecer a profecia e ter passado os dias, Elias agora se apresenta a Acabe, e acontece o confronto que todos nós sabemos entre ele e os profetas de Baal. Ao todo são ali 450 de Baal e outros 400 de outra pessoa que eu esqueci o nome agora, mas você vai me perdoar. Ao todo ali são 850 profetas, mas os que enfrentam Elias são apenas 450 em sua profecia. E todos nós sabemos ali que acontece, que rola ali aquelas manifestações de culto para Baal primeiramente, e depois Elias, ele faz ali a sua oração e Deus desce fogo do céu e acontece o que acontece. O nome de Deus é glorificado e os profetas de Baal são envergonhados. Mas não para por aí. No capítulo 19, Acabe agora vai falar para Jezabel tudo aquilo que tem acontecido. E Jezabel agora manda um mensageiro para Elias, falando para ele que vai o matar. Elias, naquele seu medo, porque somos humanos, ligou o som. Naquele seu temor de humano, como todos nós temos, somos seres humanos, somos falhos. E acontece que Elias, ainda no capítulo 19, ele se esconde em uma caverna. E todos nós sabemos, você sabe, eu também sei, uma palavra muito conhecida pela igreja, que ele se esconde ali na caverna e depois o Senhor vai visitá-lo e pergunta o que é que ele faz naquela caverna, sendo que não era para ele estar ali. E ele explica toda a sua situação. Olha, Senhor, eu tenho um zelo por ti, pelo teu nome, pela tua obra, mas agora eu sou um dos únicos profetas que restou, e eu estou sendo muito perseguido, eu estou sendo muito afrontado por Jezabel ali, que mandou o seu mensageiro, e ele estava ali com muito medo de morrer. Mas aí a palavra do Senhor vem a ele e manda ele se encorajar, manda ele fazer tudo aquilo, e acontece aquelas maravilhas que o Senhor mostra a ele. Cai fogo do céu, passa o vento, passa terremoto. Mas na segunda pergunta, quando Elias vai entrar à caverna, ele meio que faz um clamor, digamos que seja ali um aguardo, uma aposentadoria, digamos assim, para o Senhor. E no capítulo 19, versículo 16, o Senhor, digamos que ele vai respeitar essa decisão de Elias, de perseguição, de medo. E agora ele vai dizer, manda Elias ungir alguns reis, e entre esses reis, ele no capítulo 19, versículo 16, ele fala para ungir Eliseu, filho de Safate, em teu lugar como profeta. E ali tem, digamos que um pré-descanso para Elias. E depois vai acontecer muitas coisas ainda, antes de chegar no profeta Eliseu. E no versículo 19, ainda no capítulo 19, vai dizer:
Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, que andava lavando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a décima ainda. Chegasse Elias a Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Versículo 20. Então, deixando estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar os meus pais. Então o seguiu. Aí vem a parte que a da palavra essa manhã. Voltou, matou os bois, coziu a carne e a deu ao povo, queimou os aparelhos de bois e o seguiu. Essa passagem eu achei muito interessante quando eu estava lendo, porque se você for ver na Bíblia, aconteceu o que aconteceu em Samaria, porém Eliseu, ele não sabia dos planos de Deus para com Elias naquele momento. Ele não sabia que Deus estaria ali dando descanso após sua obra. Ele não sabia ali que tudo aquilo que tinha acontecido agora passaria para a responsabilidade dele, as obras após aconteceria aquilo. Mas é interessante que Eliseu, ele não questiona, ele simplesmente pergunta se ele pode se despedir dos pais dele. E após ele se despedir dos pais dele, ele faz uma coisa que é muito linda. Ele mata os bois e dá ao povo, e ele queima ali aquele material que é usado na sua vida diária. E ele agora segue Eliseu. Sabe uma lição que eu tiro nisso? É que quando nós temos um chamado de Deus, e quando nós sentimos ali que aquilo vai começar a prosperar, que aquilo vai começar a ser feito, a se concretizar, ele simplesmente queima tudo e começa a seguir Elias. Ele não questiona, ele queima. Ele não pergunta, ele apenas mata. Ele não pergunta o que vai acontecer, ele apenas se despede. E aí a Bíblia vai dizer que acontece muitas coisas ainda em aprendizagem para Eliseu junto com Elias. Mas essa passagem foi a que mais me tocou. Na chamada dele de Deus, ele não questionou, ele somente o seguiu. Ele deixou para trás. Quando ele ali queima o seu material diário, ele estava dizendo: eu vou queimar a minha rotina, eu vou queimar a minha vida diária, eu vou queimar os meus costumes, e agora eu vou fazer a vontade de Deus, que fui chamado pelo profeta Elias. Eu agora largo tudo, eu agora queimo tudo, eu agora vou largar tudo e abrir mão de tudo para fazer aquilo que o profeta Elias, usado por Deus, agora ele vai me chamar. E uma coisa que é muito interessante é que nos dias de hoje nós temos pouca coragem para fazer isso. Nós temos pouca coragem para largar o emprego, nós temos poucas coragem para sair de casa, para fazer a missão, aonde seja lá, onde for, da parte de Deus. Mas a palavra que eu tenho de Deus para nossas vidas hoje é que nós devemos largar tudo, que nós devemos perder tudo, nós devemos abrir mão de tudo pela chamada de Deus na nossa vida. Porque quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza. E acontece que nós vemos ali em 2 Reis, após um capítulo, um livro, não é? Que Eliseu, ele começa a fazer maravilhas, ele começa ali a multiplicar o azeite, ele começa ali a ressuscitar o filho da sunamita, ele passa a colocar farinha na panela e assim cortar o veneno que aconteceria ali, morte para aqueles que o comeram. Ou seja, pelo não medo que ele teve de aceitar a obra de Deus, Deus fez para com ele, para a vida dele, uma grande obra. Ele fez ali, na sua escolha, ele não via tudo aquilo que iria acontecer, ele apenas foi. E a palavra que eu tenho de Deus para a nossa vida hoje é crer na chamada, porque quando Deus chama, Ele se responsabiliza, Ele faz algo novo, Ele faz algo tremendo, e algo que não esperamos, aquilo acontece. Eliseu, hoje eu posso dizer que ele é um dos profetas que é minha inspiração, pela parte que ele joga tudo fora para alcançar aquilo que o Senhor dará a ele, dá a oportunidade dele conseguir, mas também por ser jovem, mas também por não desobedecer, mas também pela coragem de ver um futuro pela fé. E o que é fé? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos prestaram bons testemunhos. Que nesta manhã você possa ter a certeza que a sua fé vai lhe levar longe. Que nesta manhã você possa ver pela fé que a sua fé vai te levar além daquilo que você vê.
e que você pode abrir mão de tudo pela chamada do Senhor na sua vida, e que você pode desperdiçar a sua rotina para ter uma rotina bem proveitosa na presença de Deus, que nós possamos largar o celular e vigiar mais nas coisas que Deus tem para nós, nas promessas, nas obras e em tudo aquilo. Que nós venhamos largar de amizades, que nós venhamos a largar de amores, que nós venhamos largar de paixões e de rotinas diárias para fazer uma rotina com Deus. Essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para nós, segundo a misericórdia de Deus hoje. E que Deus abençoe sua vida e que nós continuemos assim, olhando pela fé, a obra que Deus tem na nossa vida. Deus abençoe.